Olá, meus caros, hoje nós conversaremos sobre a tese do século, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela é chamada assim, tese do século, por envolver centenas de milhões em discussão judicial. Recentemente esse caso teve algumas novidades, alguns desdobramentos, um julgamento final foi marcado para o dia 29 de abril e eu vou explicar tudo para vocês, vou deixar vocês 100% atualizados sobre esse caso. Pessoal, primeiro, rapidamente, eu quero explicar o contexto dessa tese do século para quem ainda não conhece esse assunto e depois eu me encaminho falando para vocês as novidades. Essa tese, ela trata da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas do lucro real ou presumido que recolhem ICMS, PIS e COFINS. Em 2017, teve um desfecho muito grande nesse caso porque o STF julgou um recurso extraordinário sobre esse assunto e definiu que as empresas que se encaixam nesse perfil que eu falei para vocês têm o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS quando é feita a apuração desses tributos. O que é importante explicar aqui para vocês dessa decisão, isso tem a ver com as novidades que eu vou falar hoje. Dessa decisão que o STF proferiu em 2017, o Fisco, a União, opôs um embargo de declaração. O que ela pediu nesse embargo de declaração, nessa decisão? O Fisco já tinha perdido o processo em relação ao mérito, mas entrou com esse pedido de esclarecimento, é isso que o embargo de declaração é, pedindo principalmente duas coisas. Que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não fosse o destacado na nota fiscal, mas sim o ICMS efetivamente pago, e também pediu para que houvesse modulação nesse caso. A questão do cálculo, do pedido em relação ao cálculo, a qual o ICMS deve ser excluído, ele foi apontado porque o ICMS destacado nas notas fiscais gera uma devolução muito maior que a União, a Fazenda Nacional, precisa fazer aos contribuintes. Então o Fisco tenta aí excluir o ICMS sim, mas que seja então por uma forma de cálculo menos danosa, menos prejudicial ao caixa do governo. No caso, o ICMS efetivamente pago, que geralmente é muito menor. A modulação é também no mesmo sentido. A modulação significa que as empresas sim têm um direito de excluir o ICMS, mas somente daqui para frente, do julgamento do STF para frente, e não tenham aquele tradicional direito que as empresas têm na área tributária de recolher tudo, recuperar tudo o que pagaram a mais ao longo dos últimos 5 anos, quando foi decidido que aqueles impostos não deveriam ser recolhidos. Então, em ambos os casos, o Fisco, com esses embargos de declaração, busca reduzir o seu prejuízo, ponto. Pessoal, eu já gravei outros vídeos aqui no canal explicando detalhadamente essa tese, especificamente o que é a modulação, seus impactos, como que essa tese é aplicada, valores que ela gera para as empresas, está tudo aqui no canal. Então, se você está ouvindo pela primeira vez agora sobre a tese do século, sugiro que você acesse nosso canal e assista os outros vídeos que eu já gravei explicando de forma mais abrangente esse assunto. Agora falando das novidades que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo, esse é o objetivo, a primeira é que no dia 16 de março agora, o ministro do STF, Luiz Fux, enviou um ofício aos tribunais regionais federais de todo o Brasil, pedindo que eles não enviem mais processos em fase de recurso extraordinário para o STF, mas que suspendam esses processos que estão relacionados com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, até que haja o julgamento final dos embargos de declaração que estão pendentes. O que é interessante eu explicar para vocês, por que o ministro Fux fez esse pedido para os tribunais regionais federais? Para que não haja mais processos com trânsito em julgado, processos em fase final terminando completamente, pessoal. Porque quando o STF decidiu em 2017 que as empresas possuíam esse direito, essa decisão ela foi realizada com repercussão geral e efeito vinculante. Então todos os juízes dos tribunais Brasil afora precisam seguir o que o STF decidiu lá em 2017, independentemente de ter um embargo de declaração postulado pela União ou não. A aplicação daquela decisão do STF tem efeitos imediatos, então de lá para cá muitos processos têm transitado em julgado, ou seja, acabado, e as empresas têm tido acesso a esses valores que recolheram a mais.
Então, ao longo dos últimos anos, muitos processos têm transitado em julgado, muitos valores têm sido recuperados, isso vem preocupando a União, o governo e também o próprio STF, que ainda não julgou esses embargos que o fisco protocolou e que, apesar de uma chance pequena, sim, existe aí um pequeno risco de existir alguma mudança no que decidiu o STF em 2017. Então, essa medida do Fux, enviando esse ofício, foi um ato aí para tentar evitar qualquer prejuízo, em relação de uma possível mudança, caso eles realizarem nesse sentido, prezando aí pela segurança jurídica quando julgarem os embargos de declaração que estão pendentes. Para vocês terem uma ideia do quanto é impactante essa tese do século, por que ela é chamada assim, em 2020, 63 bilhões em créditos tributários fiscais foram recuperados pelas empresas, conseguiram um reembolso desse valor de volta para os seus caixas. Esse número, pessoal, e tudo isso em decorrência de disputas judiciais, tá? Esse número é 174% maior do que em 2019. Então esse aumento gigantesco ele é proveniente de ações de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS que vieram transitando aí em julgado, terminando ao longo do ano passado. Esse crescimento ele está totalmente relacionado com esse processo. Para vocês terem um exemplo prático, desse impacto, companhias como a Hering, a Via Varejo, as Casas Bahia, e também a Lojas Renner conseguiram juntas em torno de 2 bilhões em créditos tributários no ano passado, de acordo com uma notícia vinculada na revista Exame, como vocês podem ver aí na tela agora. Então esse é um tema que preocupa muito a União. O estudo que se faz é que existem 250 bilhões em jogo nesse momento, por conta dessas devoluções que o fisco vai ter que fazer às empresas. Então é por isso que ele é um julgamento delicado, que tem todo esse pedido do ministro agora, que tem esses embargos de declaração pendente aí desde 2017 que ainda não foram julgados. Eu sempre gosto de dar um exemplo, pessoal, que a reforma da Previdência ela foi feita para economizar R$1 trilhão, de acordo com o ministro Paulo Guedes e sua equipe, Então se a gente pensar nessa tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, se o impacto dela é 250 bilhões, ela já gera aí 1/4 de impacto financeiro do que foi a reforma da Previdência toda, Olhem a dimensão desse julgamento. A segunda novidade, pessoal, que eu também quero conversar com vocês é que o ministro Luiz Fux também agendou o julgamento final desse caso, desses embargos de declaração que estão pendentes para o dia 29 de abril agora de 2021. Assim que o ministro fez aquele pedido de suspensão desses processos para os tribunais regionais federais, isso causou muito alvoroço no mundo jurídico tributário, Afinal, desde 2017 o STF estava procrastinando o julgamento desses embargos de declaração e agora vem pedindo para os tribunais suspenderem os processos, não deixarem mais transitar em julgado, não deixar mais acabar os processos para evitar que hajam devoluções aí, como estavam acontecendo, como vem acontecendo aos contribuintes. Um descaso com os contribuintes, demorar tanto para julgar esse caso tão importante e aí vir pedir suspensão dos processos. Mas, pelo menos, logo na sequência desse pedido que ele fez para os TRFs, o ministro Luiz Fux agendou o julgamento final desses embargos então para o dia 29 de abril. A data foi escolhida junto à relatora desse tema, a ministra Carmen Lúcia, e vale lembrar que o STF já fez isso outras 2 vezes, já pautou esse julgamento, e nas 2 vezes esse julgamento foi desmarcado, foi adiado. E a última delas foi por conta de ter sido marcado bem no auge ali do início da pandemia no ano passado, então com toda aquela movimentação no STF de não se poder fazer julgamentos presenciais, um tema tão importante desse eles resolveram adiaram para mais de um ano depois. Mas enfim, pelo menos agora foi marcado, tomara que o STF não adie novamente esse julgamento, que de uma vez por todas ele seja realizado, ele é muito importante. Para finalizar, alguns parceiros nossos aqui do escritório têm me perguntado: Jean, esse pedido de suspensão dos processos, esse agendamento do julgamento final dos embargos, muda alguma coisa no direito das empresas de excluir o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, empresas que ainda não têm o processo, como que fica? E não, pessoal, o que eu tenho a dizer é que não muda nada. As empresas que possuem o direito que porventura ainda não entraram com esse processo devem fazer o quanto antes, uma vez que, claro, o julgamento dos embargos de declaração pode impactar aí uma eventual modulação para quem não tenha processo ainda. Então é importante que as empresas que ainda não ajuizaram entrem com o processo o quanto antes. E para quem já tem o processo,
também pode ficar tranquilo, afinal, mais do que tudo, o desfecho desse caso está muito perto, né, pessoal? Visto que falta aí em torno de um mês para que haja o julgamento no STF dos embargos de declaração pendentes. Outro ponto importante é que ainda, mesmo com o pedido de suspensão dos processos em andamento, é possível que alguns processos transitem em julgado nesse período, né, e acabem. Processos novos, por exemplo, em que os recursos extraordinários já foram negados pelos tribunais regionais federais, a tendência é que o processo transite em julgado, né? Então isso também pode acontecer, também é uma realidade, não significa que todos os processos que estão em andamento vão ser suspensos, principalmente aqueles que ainda não chegaram, né, nessa fase final nos TRFs. É possível que haja julgamento dos embargos antes e o processo siga o seu trâmite natural. Naturalmente, como a gente tem aí esse julgamento previsto para 29 de abril, nós aqui no escritório estaremos acompanhando, monitorando e certamente manteremos vocês informados aqui no nosso canal.